Olá, muito bom dia a todos. Boa tarde para quem assiste à tarde, boa noite para quem assiste à noite. Hoje, um tema que vem ecoando na minha mente, no meu coração há muito tempo, amados. Eu tenho feito atos proféticos falando disso, eu tenho lido muito este capítulo de Apocalipse, porque acredito que o Senhor ainda está ministrando no meu coração essa mensagem. Realmente, as duas últimas igrejas são Filadélfia e Laodiceia. E, amados, infelizmente, elas confrontam entre si. Então, é sobre este assunto que hoje nós vamos estar falando. A palavra de Deus e as profecias do tempo do fim. O fim é agora. Pode ser a qualquer momento, Jesus está voltando, aleluias, mas nesse contexto, somente uma igreja será salva, somente uma igreja será arrebatada, que é a noiva de Cristo, aquela que se limpou, aquela que se arrependeu, aquela que mudou os seus maus caminhos, amém? Vamos começar de trás para frente nesse contexto. Foi a ordem que o Senhor me deu no dia de hoje. Então vamos primeiro à carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versos 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor Jesus é duro aí, né? Ao falar a essa igreja, que eu acredito que seja a igreja atual, a igreja que nós estamos vendo agora, hoje, Laodiceia. Uma igreja que é morna, não é fria, mas também não é quente. E Jesus, amados, não é Deus de mais ou menos, não é Deus de lá e cá. Com ele é sim, sim e não, não. Como Laodiceia não se decide. Jesus diz que tem vontade de vomitá-la de sua boca. Jesus é duro. Jesus não é, como sempre, meigo nem educadinho. Ele é a verdade. E a verdade pode doer, porque ela te confronta. Então Jesus confrontou Laodiceia, dizendo: tenho vontade de te vomitar da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então Laodiceia, amados, entra no contexto atual, dizendo que tem tudo. Vemos aí no contexto da atualidade grandes templos, grandes igrejas, amém? Fazendo shows milionários, fazendo congressos, promovendo sabe Deus o que, dizendo que tem tudo porque tem seus templos lotados, suas igrejas, dizendo que tem tudo porque tem uma estrutura financeira, dizendo que tem tudo porque tem muitos convites para os seus membros, os seus pastores, os seus obreiros, líderes pregarem fora. Tem um projeto missionário muitas vezes, aonde arrecadam fundos para isso, mas Jesus diz, não está agradando a ele. E no versículo 18, Jesus continua a dar um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então, Jesus vai contra o que as circunstâncias dizem de Laodiceia, o que os nossos olhos humanos veem. Jesus vai contra, porque Jesus vê além. Jesus é Deus, ele é o dono de todas as coisas, e ele diz: não, ô Laodiceia, tu não estás como tu dizes. Tu não estás rica, tu não estás próspera, tu tens falta de muita coisa, embora digas que não tens falta de nada. Tu estás cega, tu estás nua. Então Jesus é duro, Jesus vai contra o que os nossos olhos veem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Jesus recomenda que Laodiceia compre colírio. Jesus recomenda que Laodiceia se vista, para que não vejam a sua vergonha, porque ela está nua para Deus. Amados, de Deus ninguém esconde. A Deus ninguém engana. O que a igreja atual está pensando? Essa igreja não será arrebatada a menos que se arrependa. Andarás e canta labase, andarás e canta labase, andalabassurianarábia. O Senhor diz nessa manhã: purifica-te, Laodiceia. Purifica-te, compra de mim ouro puro, refina-te, veste-te, porque estás nua, Laodiceia. E Jesus continua no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus repreende a igreja atual. Jesus repreende Laodiceia, aquela que se diz próspera, aquela que se diz rica, aquela que diz que tem vestes refinadas, mas para o Senhor está completamente ao contrário de tudo isso. Está pobre, está cega e está nua. A guerra, amados, é entre Filadélfia e Laodiceia. Então vamos ver o que o Senhor disse de Filadélfia, o contraponto. Por isso que eu quis começar logo por Laodiceia, para que vocês vejam a diferença entre Filadélfia e possam identificar o que eu identifiquei espiritualmente e ainda estou recebendo de Deus no contexto espiritual. Então volte para Apocalipse 3 a partir do 7. Agora nós vamos voltar do versículo 7 ao 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Note que Jesus fala isso a todas as igrejas. As 7 igrejas ele fala: eu sei as tuas obras. Ele sabe de todas as coisas. Você pode enganar ao mundo, você pode enganar a todos, mas você nunca vai poder enganar a Deus, porque Ele é supremo em poder, supremo em ciência, supremo em majestade. Aleluia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Jesus está falando isso aqui. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aleluia! Esse contexto está falando da grande tribulação. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, eu vejo muito esse contexto. Agora eu vou falar realmente o que Jesus me revelou através deste paradoxo entre as 2 últimas igrejas do livro de Apocalipse. Eu vejo muito nesse contexto a nossa obra, como Filadélfia, a casa de oração, a Beit Lehem, a casa do pão, Beit Tefilá, casa de oração em hebraico. Então o Senhor nos elegeu. Amém? Porque com tantas denominações em Belém do Pará e no Brasil, Deus ia querer uma casa de oração.
um imóvel próprio, a qual entram apenas convidados, não é uma obra de portas abertas. Por que será que o Senhor fechou as portas apenas para convidados, tendo tantas igrejas que estão por aí de portas abertas? Amados, porque número de membros, porque templos lotados não significam a aprovação do Senhor. Eu sei que é duro de ouvir, mas é a verdade. E o Senhor não me escolheu nesses últimos dias para mentir. Aliás, eu nunca fui hipócrita. Nem quando eu estava no monturo. Eu disse, Senhor, o dia que eu te servir, eu quero te servir de verdade. Eu não quero ser aquela crente que de segunda a sexta está no mundo e sábado e domingo está na igreja. Ou apenas no domingo, como muitos fazem. Amados, eu tive uma separação completa deste mundo. E eu obedeci a ordem de Deus junto com os meus pais para abrir uma casa de oração, uma casa que fornece o pão verdadeiro, que é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus diz a Filadélfia, eu sei das tuas obras. Diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, Deus, ele joga a realidade, ele joga aberto, mesmo tendo pouca força. Por quê? Amados, é uma obra, a igreja de Filadélfia é uma obra que não tem a força que Laodiceia tem. Não tem a influência, não se mistura com o sistema deste mundo, não se mistura. Vocês sabem quantos convites eu recuso para pregar em igrejas ou para louvar? Principalmente a partir da virada desse ano de 2016 para 2017. Nós tivemos uma revelação, eu e meus pais, lá em São Paulo, que Deus não nos queria mais em denominações, que Deus não nos queria mais em templos que se dizem Laodiceia. Aliás, eles não vão se dizer, né? Mas para Deus, Deus diz que eles são. Melhor dizendo. E Deus disse, eu não quero mais. Por que eu teria dado uma obra a vocês se eu estivesse feliz com o que tem por aí? Eu não quero vocês misturados com o sistema religioso. Eu não quero. Eu sou contra o ecumenismo. Deus falou muito comigo. Filho, eu não te quero pregando onde você vai dividir o tempo com padres, rabinos e afins. Amados, Deus não está em todas as religiões. Não adianta eu querer enganá-los. Deus não é ecumênico. Deus é um só. Deus é Jesus. Jesus é Deus. O caminho para Deus é Jesus. E não há outro. Não há outros santos. Não há. Só há um santo. Então Deus falou conosco, eu e meus pais, mas comigo, mais particularmente me traçando o paradoxo entre essas duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. E Deus disse, eu não te quero mais. Vão chegar convites e você vai recusar. Você só vai onde eu te mandar. E se na casa de oração, mesmo parecendo que tem pouca força, porque não nos corrompemos, porque não circulamos um centavo lá dentro, porque não convidamos mais pastores de fora, recebemos esta ordem também a partir desse novo ano de 2017. Estamos dando oportunidade para os próprios membros da nossa igreja, do nosso templo. Eles mesmos estão pregando. Já demos oportunidades a analfabetos que vão lá, já demos oportunidade a pessoas pouco estudadas, tanto na palavra quanto na vida. E essas pessoas não fizeram feio, amados, porque Deus escolhe quem quer. Não adianta ser alguém culto, alguém com uma linguagem erudita, se está dominado pelo pecado, se está dominado pela sujeira que Jesus descreve em Laodiceia. Amém? Então nós obedecemos. Outro dia vieram me convidar. Eu quero que você vá como pastora à inauguração de uma empresa. Só que você vai ter 10 minutos e um padre vai ter outros 10 minutos. Eu falei, eu não vou. Eu sou contra o ecumenismo. Deus não está em todas as religiões. Eu não vou dividir o tempo com uma pessoa que prega mentira. Porque infelizmente, ainda que isso te doa, mas é a verdade. Deus não está. A Igreja Católica mente. Infelizmente. Não quer dizer que em igrejas evangélicas você também não vai se deparar com engano. Não quer dizer. Mas acontece que Jesus,
estabeleceu aqui em Belém do Pará uma casa de oração. Filadélfia, um lugar que mesmo tendo pouca força, guarda a palavra de Deus, guarda a verdade, não se corrompe, não se mistura. Aleluia. E Jesus fala, farei aos da sinagoga de Satanás. Quem são os da sinagoga de Satanás? Ele mesmo explica aqui na palavra, os que se dizem judeus, mas não são. Ele não está falando de judeus ortodoxos, dos judeus de Israel. Ele está falando de todo o que crê em Deus. Judeu aí nesse contexto significa todo o que crê que Jesus é Deus, todo o que crê que Jesus é o Mashiach. Então tem muitos que são da sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, se dizem crentes, se dizem cristãos, mas não são. E Jesus sabe, porque dele ninguém esconde nada. Tanto que ele começa falando para todas as 7 igrejas, conheço as tuas obras. Porém, o que tenho contra ti é isso. Veja que para Filadélfia ele não fala nada que ele tem contra. Ele não fala nada. Ele apenas aconselha. Ele apenas diz que guardará da grande tribulação. E ele aconselha, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Então, amados, a todas ele diz, tenho contra ti que toleras Jezabel, tenho contra ti que te dizes rica, que te dizes próspera, mas estás cega, mas estás nua, mas estás pobre. Tenho contra ti que perdestes o primeiro amor, tenho contra ti isso. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Calabassuri, andalabassou. Arrepende-te, diz o Senhor nesta manhã, tarde e noite. Arrepende-te, porque é chegado o tempo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda o que tens. Separa-te, nunca é tarde. Separa-te, tu que estás em Laodiceia. Vem para Filadélfia. Porque ainda que pareça que nós temos pouca força, o Senhor nos ama. O Senhor nos guardará da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Está aqui na palavra, meu amado e minha amada, que me assistem nesse momento. Arrepende-te. Larga esse sistema prostituído, adulterado. A nossa obra, Casa de Oração, é baseada em Isaías 50. Se você for ler Isaías 50, ele fala de uma carta de divórcio. Ele fala que Deus deu a língua dos eruditos para aqueles que parecem não ter nada. Mas ele pede a carta de divórcio. De quem? Quem é? De quem é que a gente está se divorciando? Do sistema, do ecumenismo, das coisas que nos afastam do Senhor Jesus nesses últimos dias, das coisas que nos impedem de ter o principal, meu amado e minha amada, que é a nossa salvação. É isso que está em jogo, cuidado. Porque você pode ter servido numa obra errada a vida inteira e ir parar no inferno. Eu quero te convidar nesse dia, guarda o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Mesmo tendo pouca força, o Senhor te diz, eu farei com os que se dizem judeus e não são, pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Eu farei com que eles venham prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Ah, Laodiceia, arrepende-te, Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Eu te aconselho, Laodiceia, diz o Senhor, cantarabaxe, andalabaxe. Que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas porque tu estás suja, Laodiceia. Laodiceia, os teus templos estão lotados, cantarabaxe, andalabaxe, mas tu estás nua, pobre e cega, andalabassuira. Eu te aconselho, o Senhor te aconselha nesse dia. Arrepende-te, arrepende-te. Nem tudo o que fala no nome de Deus é de Deus. O Senhor está querendo falar com o seu povo. Nem tudo o que fala no nome de Deus tem o dedo de Deus.
Tem tanta coisa vendendo Jesus e ele nem está no negócio. Anda lá, basura, anda lá, basura, anda lá, bachel, sei lá onde sei, ainda há tempo. Arrepende-te. Mas a minha igreja em Filadélfia, eu digo, guarda o que tens. Anda lá, basura, canta lá, basura. Guarda o que tens. Para que ninguém te tome, amados. Muitos tentaram me tomar a minha coroa. Muitos tentam todos os dias me tomar, me infiltrar num sistema corrompido, me infiltrar no ecumenismo, roubar os meus dons. Mas eu guardo o que eu tenho, eu não vou deixar que ninguém me tome a minha coroa. O que está em jogo é a minha salvação. Anda lá, basura, canta lá, bassou. Vamos orar para encerrar. Vamos orar porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Jesus, por me usar como atalaia sobre os teus muros, Senhor. Obrigada por me dar uma voz profética, Senhor. Ainda que o contexto, Senhor, da minha nação em relação à tua palavra, em relação ao teu evangelho, seja tão hipócrita, seja tão corrompido. Mas, Senhor, tu me escolhestes e eu não vou me calar. Ah, Jesus, fica comigo, Deus. Me dá cada vez mais autoridade no mundo espiritual. Eu não quero autoridade neste mundo. Anda lá, basura e canta lá, bassou. Mas eu quero autoridade, Deus, no mundo espiritual. Pai eterno, para abrir os olhos dos cegos, os que estão em Laodiceia. Anda lá, bassou, ire. Senhor, me dá autoridade para que eles se vistam, para que eles vejam a sua nudez, Senhor, a sua vergonha. Canta lá, baixo, anda lá, baixo. Me dá autoridade. Senhor, me leva, Pai, me leva, Deus. Me leva a lugares, Senhor, onde a verdade também será levada. Porque a tua presença que estará e não a minha, Senhor. Porque, Deus, se alguém tem que gloriar, glorie-se em ti. Anda lá, basura, canta lá, bassou. Deus, abre os olhos dos cegos. Senhor, dá colírio para lá, Odisseia, anda lá, base, canta lá, base, anda lá, bassoire, alamandras. Abre os olhos, rasga o véu sobre essa geração. Nós somos a geração do fim, do arrebatamento. Senhor, a tua igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Pai eterno, a qualquer momento, Senhor, e muitos ficarão. Porque, Deus, não conseguiram ver a nudez em que se encontram, o sistema corrompido o qual frequentam. Ah, Deus, guarda a tua Filadélfia. Senhor, me guarda porque eu me incluo. Guarda a tua Filadélfia, Senhor. Guarda dos tempos difíceis. Senhor, guarda do que virá sobre o Brasil. Guarda porque o Brasil tem Filadélfia. Deus, aqui tem um povo de Filadélfia que te ama, que não se corrompe. Eu estou aqui para representar. Deus, que não aceita convite, Senhor, que dividam a tua glória. Pai, porque não há dois senhores, Pai. E nós de Filadélfia já escolhemos a que Deus servir, Deus. O único Deus vivo és tu, Jesus Cristo. Deus, nos guarda do que virá sobre o Brasil. Nos guarda do que virá sobre toda a terra, Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço nesta manhã, tarde, noite, madrugada. Eu não sei a que horas meus irmãos podem estar me assistindo. Guarda-nos, Senhor. E Deus, que Laodiceia possa ver, que Laodiceia possa sair desse sistema. E Deus, que Laodiceia possa vir a fazer parte de Filadélfia. Eu creio pela fé. Eu libero essa palavra nessa manhã, Deus, e que ela ecoe, Deus, até que tu voltes, e que ela ecoe, e que ela seja parte do meu galardão quando eu chegar na glória, Senhor, de que um dia eu falei a verdade, de que um dia, Deus, eu falei como me convinha falar, que eu não pago mais pelo sangue de cada um que assistiu aqui. Seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Eu não pago mais, Senhor.
A verdade foi dita. É tempo de vir a ser Filadélfia. É tempo de vir. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para esse dia. Eu desejo a paz do Senhor a todos. Shalom e até o próximo ao vivo.